Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa. E eu peço a vocês que peguem o módulo e abram na página 17, ok? Módulo, página 17, certo? E vocês podem ver aí que temos o tópico Estudo da Língua, no qual vamos ver o assunto a respeito de figuras de linguagem, né? Sobre a literação e a sonância, ok? Então acompanhe comigo a leitura. Os poemas, diferentemente dos textos informativos, jornalísticos, científicos, entre outros, trazem uma linguagem mais trabalhada com o objetivo de torná-los mais emocionantes. E esse efeito só é possível porque o poeta faz uso de um recurso linguístico chamado figura de linguagem, conforme você já vem estudando desde o sétimo ano. Vamos então, neste capítulo, estudar sobre as figuras chamadas aliteração e assonância. Começando pela aliteração, lê em voz alta o poema Violões que Choram, escrito pelo poeta brasileiro Cruz e Souza. Se possível, grave essa leitura em voz alta para escutá-la novamente. Então vamos lá. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos fortes e velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Há uma organização linguística, primeira questão aqui, né? Há uma organização linguística que dá destaque à sonoridade. Qual é o som mais explorado? Pinte no poema a letra que representa esse som. Né? Então, pessoal, como vocês podem verificar, né, no poema, existe uma repetição da letra V, né? Então, o som da letra V é que se repete bastante nesse trecho aqui, nesse poema. Então, primeira questão. Vocês colocam aí o som da letra V, ok? Podem verificar aí, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Né? Então, o que acontece, pessoal? Observe aqui. Vamos ler aqui a segunda questão. Todas as vezes que um recurso estilístico é usado, há um objetivo. Isso quer dizer o seguinte, que tudo isso que os poetas utilizam no seu texto não é em vão, tem um objetivo, existe uma explicação por trás, né? Nesse caso, a repetição dos fonemas tem qual objetivo? Qual o efeito obtido? Então, pessoal, como vocês podem verificar, essa repetição, como mostra aqui o enunciado, essa repetição desse som não é algo aleatório, não é algo que ocorreu por acaso, né? Existe uma tendência, existe um objetivo do autor com a repetição desses sons. E quando a gente fala sobre aliteração, pessoal, a aliteração é exatamente isso, a repetição de sons vocálicos. Vocês, vocálicos, perdão, a repetição de sons consonantais, tá ok? Então, quando a gente fala sobre aliteração, é a repetição de sons consonantais. Vocês lembram lá na sexta série a distinção entre vogal e consoante, né? As vogais, pessoal, são aquelas letras. A gente conhece assim, quando pergunta a alguém quantas vogais possuem a nossa língua, né, a língua portuguesa, as pessoas falam que são 5. Na verdade, não. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Na verdade, a língua portuguesa possui 12 sons vocálicos, certo? No caso, são cinco orais e 5 nasais, certo? O A, o E, o E, né? O E. Aí tem o I, tem o e o U, né? E os nasais é o AN, o EN, o IN, o ON e o né? Por isso que são 12 vogais, né? E no caso das consoantes, e sim, e qual seria a distinção entre a consoante e a vogal, né? É que a vogal, pessoal, o som, né, para a gente emitir uma vogal, a passagem de ar é livre. Observe quando digo A, E, por exemplo, né? A, E, I, O, U, né? O E, o an, in, né?
Observe o seguinte, que não tem nenhum ponto de articulação. A passagem de ar, ela ocorre de forma livre, né? Ou pela cavidade bucal ou pela cavidade nasal. Não tem nenhum ponto de articulação. E outro detalhe também, que uma vogal sempre será centro de sílaba. Não existe sílaba sem uma vogal, tá certo? É diferente da consoante, né? Porque, nesse caso, se vocês observarem, existem algumas sílabas que são formadas apenas por uma vogal. Por exemplo, a palavra item. Veja que a palavra item possui duas sílabas. A sílaba i, né? E a sílaba tem, item. Então veja que a sílaba aqui i é formada apenas por uma vogal, né? Porque nesse caso a vogal ela é centro de sílaba. Então se ela é centro de sílaba ela sozinha pode formar uma sílaba. Tá, okay? É diferente da consoante. E ela é chamada de consoante exatamente por conta disso, porque ele necessita de uma vogal para ter som, certo? Por isso que é uma consoante. Ela precisa de uma outra letra para ter som. E nesse caso a pronúncia já ocorre diferente das vogais, né? Ou seja, existe um ponto de articulação. Por exemplo, para pronunciar B, na linguística a gente fala que é o som de B, B. Veja que ela é oclusiva explosiva, né? Bilabial, oclusiva explosiva. Por quê? Porque para emitir esse som, percebam, B, B. Você junta os dois lábios, fechando totalmente a passagem de ar e solta de uma vez só. B, assim como o som de P, que é o som de P, P, né? Então ele é bilabial. Tem o som lingodental, como o D e o T, é D e T. Veja que a ponta da língua vai em direção ao dente, né? D e T, né? Então veja que as consoantes, né, diferentemente das vogais, enquanto que as vogais a pronúncia ocorre com a passagem livre do ar, né, já as consoantes não. As consoantes elas ocorrem sempre com o som, a pronúncia tem que ocorrer sempre com ponto de articulação, tá ok? Né? E nesse caso a consoante, como o nome já mostra, já diz, né? Consoante, ela não tem som sozinha, ela precisa de uma vogal. Sendo assim, a consoante, diferentemente da vogal, não pode ser centro de sílaba, né? Exatamente porque ela não pode sozinha configurar uma sílaba. Uma consoante sempre precisa de uma vogal para ter som, né? Então, voltando aqui ao assunto que a gente está estudando, quando a gente fala sobre aliteração, é sempre a repetição do som consonantal. Então, quando vocês perceberem um poema que o autor ele utiliza como recurso artístico a repetição de um som de uma consoante, a gente chama isso de repetição consonantal, de um som consonantal, então vocês estão diante de uma aliteração. Então aqui, ó, como o autor utiliza a repetição da letra V, o V também é uma consoante, porque ela precisa de um ponto de articulação, né? V, V, V. Ela é labial dental, V, V. E ela obstrui parcialmente a passagem de ar, né? V. Né? Então, e nesse caso, para se ter som, ela necessita se apoiar em uma vogal, né? Então, como temos aqui a repetição da consoante V, né? Nós temos então uma aliteração, né? E nesse caso, pessoal, o autor, quando ele utiliza esse recurso, ele não faz de forma aleatória, existe um objetivo, né? É uma maneira dele expressar os seus pensamentos. Por exemplo, essa repetição do som de V pode lembrar bastante o som dos ventos, do vento, enfim, né? Depende muito da intenção do autor, certo? Então, passando aqui para a página 18, aí temos aqui um quadrinho com a seguinte explicação. A repetição de fonemas consonantais em enunciado dá-se o nome de aliteração, que foi exatamente o que eu chamei a atenção. Então, quando o autor ele usa como recurso a repetição de um som consonantal, é o que chamamos de aliteração, certo? Aliteração é exatamente isso. É a repetição, cuidado, pessoal. Não é a repetição de sons vocálicos, ou seja, de vogais, é a repetição de sons consonantais, ou seja, repetição de sons de consoantes. É isso que chamamos de aliteração. Essa figura de linguagem é muito utilizada em textos poéticos para enfatizar determinado som
oferecendo mais especificidade ao texto, né? Aí temos aqui a terceira questão. Nós temos dois exemplos aqui, né? Aí o primeiro exemplo de Luís de Camões, do poema de Luís de Camões, tem assim: leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Percebam a repetição aí de um som consonantal. Vou ler novamente. Leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Observe a repetição do som e do que trata o trecho, né? Porque o som e o tema, digamos assim, tem uma relação, né? E o segundo exemplo aqui é um trava-língua bem popular, né? Vocês já devem ter ouvido, né? O sabiá sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar, né? Veja que nesse caso aqui já tem uma repetição de uma outra consoante, consoante S, né? Ó, o sabiá sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar, né? Então, enquanto que em um tem a repetição do som de V, o outro tem o som de S, né? Aí temos aqui as perguntas. Letra A. Em cada caso, qual fonema se repete? Pinta a letra que representa esses fonemas. Nesse caso, como falei, né, no trecho de Luís de Camões, a repetição é do som de V, assim como no trecho aqui, né, do poeta brasileiro Cruz, né? Também tem a repetição de V. E no trava-línguas é o som de S, o som de S, né? Então, vou colocar aqui, terceira questão. Letra A. Resposta. Deixa eu deixar aqui separadinho. Aí vocês colocam assim. No verso de Camões. No verso de Camões, a repetição ocorre. Vou colocar diferente. Certo? No verso de Camões é o fonema. Vou colocar diferente. É o fonema V. Opa! É o fonema V que se repete. Já no trava-línguas, o fonema S ou S, né? S, que é repetido. Certo? Aí, letra B, temos aí a pergunta. Que som essa repetição sugere em cada caso, né? Aí vocês podem colocar o seguinte, aqui no caso do verso de Camões, né, a repetição do fonema, no caso do fonema V, sugere o som da ventania, que inclusive é um dos temas, né? Leva-lhe o vento a voz que o vento deita. Então esse som de V, lembra muito o vento, né? Então, no verso de Camões, a repetição do fonema V, de V, remete ao som do vento, né? Ao passo que no trava-línguas a repetição do fonema S remete ao som do assobio, né? Aí vocês colocam aí, tipo, no trava-línguas, a repetição do fonema S, ou S, remete ao assobio, ao som do assobio. Vou colocar assim, né? Ao som do assobio. Assovio, as duas formas existem, pessoal. Vocês podem tanto colocar assobio ou assovio, certo? Então, essas são as respostas. Pronto, então, com relação à literação, é basicamente isso. A literação nada mais é do que a repetição de sons consonantais, né? Ok? Aí depois disso, agora vamos entender o que seria então a assonância, né? Se a literação é a repetição de sons consonantais, o que seria a assonância? Vamos ver aqui.
Leia o seguinte poema intitulado Um Sonho de Eugênio de Castro, importante poeta português. Na messe que enlouece, estremece a quermesse. O sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos. Foge fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Tá um pouquinho, tá bem pequenininha a letra aqui, bem clarinha, mas deu para ler assim, com certa dificuldade, mas enfim, vamos lá. Letra A. Circule todas as vogais do poema acima, cada um com uma cor diferente, e verifique quais delas se repetem, né? Então, todas as vogais, pessoal, que vocês encontrarem aí, vocês vão circular, mas circulem com cores diferentes. Tipo, letra E aqui, ó, na primeira linha, veja que tem a repetição muito da letra E, né? É, aí na segunda linha tem a repetição da vogal O, né? Então, para cada vogal dessa, coloque algumas cores, né? Aí o que acontece? Pode observar que a repetição se dá muito das vogais E e O, né? Então, vocês coloquem aí na quarta questão. Vou colocar aqui, quarta questão. Letra A. Ocorre a repetição das vogais E e O. Ok? Veja que tem muitas letras E e muitas letras O, né? Tem a letra E e letra O. Vogal E e vogal O. Aí o que acontece? É, com relação à repetição dessas letras, da letra E e da letra O, assim como a repetição dos sons consonantais, será que o autor também faz isso de forma aleatória? Bem, parece-nos que não. Ou seja, da mesma forma que o autor, né, um poeta pode utilizar como recurso a repetição de sons consonantais, ele também pode utilizar como recurso a repetição de sons vocálicos. E é exatamente essa repetição de sons vocálicos que a gente chama de assonância, que é inclusive é o que diz aqui o quadrinho, né? A essa repetição de fonemas vocálicos chamamos assonância. Essa figura de linguagem contribui para a harmonia e para o ritmo dos versos de um poema. Então, pessoal, o que acontece? Quando o poeta utiliza o recurso da repetição de sons consonantais, a gente chama de aliteração, certo? Agora, quando um autor, um poeta, ele utiliza o recurso da repetição de sons vocálicos, aí nesse caso nós temos a assonância. Então é importante ter essa distinção. A literação, repetição de sons consonantais, e assonância, repetição de sons vocálicos, tá ok? Não é à toa que o autor utiliza esses recursos. Existe um objetivo, tá ok? Aí temos aqui a letra B. Retome os versos do poema Um Sonho e responda. Podemos dizer que nelas também há presença de aliteração? Explique. Nesse caso aqui, pessoal, se vocês observarem, sim, há também a literação. Se vocês observarem, também tem a repetição de S e de F. O que isso quer dizer que um poema, né, um autor, não deve apenas optar por uma figura ou outra. Ele pode utilizar as duas figuras ao mesmo tempo. Ou seja, um autor pode utilizar a aliteração e a assonância no seu poema. Isso é possível, né? Então veja que aqui, ó, no poema, né, Um Sonho de Eugênio de Castro, existe a repetição do som de S e de F. Então, para responder a letra B, vocês dizem o seguinte, que sim, pois a repetição dos fonemas, no caso o fonema S e F. Opa. Certo? Existe a repetição desses sons consonantais, né? Fonemas. De fonemas consonantais, vocês colocam. Opa. Certo? Vocês colocam dessa forma. Sim, pois a repetição dos fonemas consonantais S e F.
O que nos mostra que esse trecho aqui também possui a aliteração, não somente a assonância. Ou seja, isso nos mostra que um texto poético, um poema, pode sim ter as duas figuras, né? Pode ter a aliteração, ou seja, repetição de sons consonantais, e também pode ter assonância, nesse caso, repetição de sons vocálicos, tá ok? Passando agora aqui para a página 19, pessoal, veja que agora temos o seguinte tópico, né? Aplicando o seu conhecimento. O texto a seguir é de Luís Vaz de Camões, escritor português do século XVI. Depois de lê-lo, responda as questões 1 a 9. Esse poema aqui, pessoal, com certeza você já ouviu, é bem conhecido. Né? Amor é fogo que arde sem se ver, o título, né? Então acompanhe comigo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vencer, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor. Então, primeira questão aqui. O poeta tenta definir o amor ao longo do poema. Ao final, ele desiste dessa ideia e coloca uma dúvida em questão. Transcreva os versos em que ele conclui que o amor não pode ser definido. Então, pessoal, aqui ó, eu vou passar uma linha para mostrar que estamos, né, já trata-se de um outro questionário, né? Então, vou colocar aqui a página 19, certo? Primeira questão, aí resposta, vou colocar um R maiúsculo, resposta, no caso, tem que tirar um trecho, né? Você retira o seguinte trecho. Mas como causar pode, seu favor. Eu vou colocar uma barra aqui, pessoal, porque essa barra explica o seguinte, que na verdade são versos, que é um abaixo do outro. Só que eu não vou fazer isso, entendeu? Então, uma dica é a seguinte, quando vocês forem responder alguma questão que pede para que vocês retirem e coloquem os versos que representam determinada coisa, sei lá, como está acontecendo aqui, ao invés de vocês colocarem o verso um abaixo do outro, vocês podem colocar entre barras, ok? Então, mas como causar pode ser favor, é um verso, aí barra, agora eu vou escrever o segundo verso, nos corações humanos, amizade, barra, se tão contrário, assim, opa, é o amor, é o mesmo amor, aliás, perdão. E fecha aspas. Tá ok? Vocês respondem a primeira questão dessa forma. Que é esse trecho aí, né? Que se pede para transcrever. Segunda questão. Segundo o poema, o amor pode ser entendido como um sentimento de lealdade? Não. O conhecimento da falsidade? Também não. A presença da maldade? De forma alguma. Um sentimento alheio à solidariedade? Não. Um sentimento contraditório. Exatamente isso. Porque se vocês olharem, pessoal, percebam, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Veja que ele passa sempre essa ideia de contradição. Portanto, é um sentimento contraditório. Então, letra E. Segunda questão. Letra E. Um sentimento contraditório. É isso? Ok? Terceira questão. Como todo texto, esse poema tem um tema. Qual?
Então, pessoal, o tema aí do texto, né, é a tentativa de conceituar o amor. Veja que o tempo todo ele tenta conceituar o amor. No final ele desiste, né? Mas veja que ele tenta, né? Então vocês colocam aí a terceira questão da seguinte forma, né? O tema é a tenta, tentativa de conceituar o amor, certo? O tema é a tentativa de conceituar o amor. Ele tenta, mas no final ele acaba desistindo, né? Quarta questão. O poema apresenta algumas contradições como recurso para expressar o sentimento do eu lírico. Copie uma dessas contradições. No caso, a gente pode colocar aqui, é ferida, a gente pode colocar aqui, é ferida que dói e não se sente, ou fogo que arde sem se ver, né? Escolha aí uma dessas contradições, certo? Eu vou escolher essa daqui, né? Ferida que dói e não se sente. Não é isso? E não se sente. Certo? Mas tem outros possíveis exemplos, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, enfim. Quinta questão. A partir da sua resposta ao exercício anterior, explica a contradição entre as ideias que você apontou, né? Então, pessoal, o amor é um sentimento contraditório, pois causa sofrimento e traz alegrias, não é verdade? Né? E criar dor, e criador, mas também dá satisfação. Né? Veja que é sempre uma contradição, né? Isso tudo ao mesmo tempo, vocês colocam. Vamos fazer dessa forma. Se o seu amor é um sentimento contraditório, pois causa sofrimento e alegrias. Sofrimentos e alegrias, cria, criador, criador, mas também dá satisfação, né? Criador, mas também dá satisfação. Isso tudo ao mesmo tempo. Por isso que é contraditório, porque é tudo isso ao mesmo tempo. Ele causa sofrimento, mas causa também alegrias. Criador, mas também dá satisfação, né? Por isso que é um sentimento contraditório, certo? Sexta questão. Quais as características presentes no poema que permitem classificá-lo como lírico? E aí, pessoal, né? Nesse caso, você pode botar da seguinte forma, né? Bem, verificando aqui o texto, né, o poema apresenta reflexões sobre sentimentos, né? Descreve sensações e tem uma linguagem carregada, né? De emoção, musicalidade, né? Porque tudo isso é o lírico, é um texto lírico, né? Principalmente a questão da musicalidade, né? O texto lírico ele tem bastante musicalidade. Enfim, vamos colocar isso. O poema apresenta reflexões. Tá assim, apresenta reflexões sobre sentimentos, enfim, sim, sentimentos contraditórios. É bom deixar isso ciente, né? Descreve emoções. Deixa eu ver aqui, lendo aqui o texto que posso, né? E tem uma linguagem, sim, e tem uma linguagem carregada de emoções e principalmente musicalidade. Texto lírico sem musicalidade não é texto lírico.
Porque é o seguinte, pessoal, que é um texto lírico, né? Que na Idade Média, esses textos ele possuem essa musicalidade porque eles eram recitados cantando, certo? E pronto, é isso. Pessoal, para o vídeo não ficar longo, vou finalizar aqui a aula, certo? E a gente continua essas questões na próxima aula, tá ok? Então, valeu.